O ano era 1886. O cheiro de melaço fermentado e terra molhada pairava sobre a fazenda São Bartolomeu, no interior do Maranhão, uma nuvem pesada que sufocava mais do que a umidade tropical. Zumbi não sentia o peso da jaca que carregava nas costas para a casa grande, mas sim o peso dos anos de chicote e humilhação. Seus olhos, da cor da terra escura e fértil que ele lavrava, observavam a iminência da chuva, uma força da natureza que não pedia permissão para cair, ao contrário das vidas ali subjugadas. A abolição era um sussurro distante, um vento fraco que mal chegava nos confins da fazenda, mas para os 19 escravos que Zumbi observava de longe, era uma miragem perigosa. A liberdade que tardava era uma ofensa, e o coronel Firmino de Albuquerque e sua família viviam sob a égide de uma crueldade que parecia se intensificar com a ameaça de perder seu poder. Marquesa, esposa do coronel, era uma figura pálida e silenciosa, uma sombra da opressão que pairava na casa grande, mas era nos seus filhos que a semente do mal parecia ter florescido mais rápido. Na senzala, à noite, o silêncio não era de descanso, mas de planejamento. Eles eram 19, um número que Zumbi considerava um presságio, pois a soma de seus dígitos resultava em 10, o número da conclusão. Além dele, estava Sinhá, a cozinheira, cujas mãos calejadas amassavam pão durante o dia e forjavam a raiva à noite, e Piatã, o mais jovem e ágil, com o fervor de quem ainda não havia tido tempo de ser completamente esmagado. O plano não era de fuga, pois fugir significava deixar a semente da opressão brotar em outra fazenda. O plano era um acerto de contas definitivo, uma purificação. A ideia de usar o açude, a mesma água que irrigava o algodão e dava de beber ao gado do coronel, surgiu em uma noite de lua cheia, como um pacto silencioso com os orixás. Égua que para seus ancestrais era o caminho de volta para a pátria, seria o caminho para o destino final de Firmino e de tudo o que ele representava. Zumbi desenhava na terra úmida com um graveto. Não um mapa de fuga, mas um diagrama de ataque, um roteiro para a tragédia que se anunciava. A chuva começou a cair, e cada gota era um tambor rufando no telhado de palha, marcando o ritmo da rebelião que nascia do silêncio. A decisão estava tomada, e o medo tinha sido afogado por uma vontade férrea de justiça, uma que não viria das leis da princesa, mas das mãos calejadas dos homens e mulheres esquecidos. O suor e a lágrima se confundiam com a chuva, lavando a alma para o ato que viria. A rotina da fazenda São Bartolomeu era um ciclo vicioso de dor e cansaço, mas sob a superfície da obediência, a conspiração fervia. Os 19 mantinham uma máscara de resignação, sorrisos vazios e olhares baixos que enganavam o coronel Firmino, cuja arrogância o cegava para a tempestade iminente. Firmino estava ocupado demais se gabando na cidade sobre como seus negros eram os mais mansos e como a lei áurea nunca veria a cor do seu suor para notar a tensão na senzala. Ele vivia de jantares e bebidas com outros latifundiários, sempre rindo da fragilidade do império e da hipocrisia dos abolicionistas. Enquanto isso, na cozinha, Sinhá temperava a comida da casa grande com sal e ódio. Ela era a peça-chave, a única a transitar entre os dois mundos, a escuridão da senzala e o luxo decadente da casa grande. Suas informações eram preciosas, os horários de sono, a rotina dos filhos do coronel, as datas em que o feitor viajava. O coronel tinha um filho, Juvenal, que era a cópia fiel de sua crueldade, e uma filha, Cecília, que carregava uma melancolia silenciosa, sempre lendo livros proibidos. Havia também o pequeno Lucas, de apenas 7 anos, que ainda não havia aprendido a maldade do pai. Em presença de Lucas, era o único dilema ético que pesava no coração de Zumbi. O plano era afogar a família inteira, sem deixar herdeiros para a semente da opressão,
Mas a inocência de Lucas era uma navalha fria na consciência. Sinhá, porém, era implacável. O mal é uma doença de família. Zumbi, ela disse certa noite com a voz rouca, e toda semente deve ser arrancada. Essa dureza era um escudo contra a própria dor, uma lembrança dos filhos que lhe foram tirados. O planejamento progredia com a precisão de um ritual. Piatã, o mais jovem, encarregou-se de mapear os pontos cegos da vigilância. Eles usariam cordas e panos para amordaçar, e o açude era o palco, profundo e escuro, acessível pelos fundos da casa. O ar na fazenda tornou-se elétrico, à espera por um sinal. A esperança de liberdade, que chegava lenta demais, foi substituída pelo propósito da justiça imediata. Aquele propósito, embora sombrio, dava-lhes uma força inédita, uma dignidade terrível. O feitor, um homem chamado Bento, era o próximo obstáculo a ser neutralizado. Zumbi já tinha o plano para ele. Bento seria o primeiro a cair, uma oferenda à terra que ele havia manchado com tanto sangue. A rebelião silenciosa avançava, movida por uma determinação fria e calculada, onde cada escravo tinha um papel, e o erro não era uma opção. O destino da fazenda São Bartolomeu seria selado não pelo perdão, mas pela vingança. O dia 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea, estava a pouco mais de um ano de distância. Mas a paciência dos 19 havia se esgotado. A chegada da lua nova, que cobriria a fazenda com um manto de escuridão impenetrável, foi marcada como a noite da travessia. Era o nome que Zumbi deu à execução do plano, um termo que evocava a travessia atlântica, mas desta vez a travessia seria para o silêncio eterno. O primeiro passo era o mais arriscado, a neutralização do feitor Bento. Bento era um homem grande e brutal, mas previsível. Todas as noites ele bebia cachaça na despensa antes de fazer sua última ronda. Nessa noite, a cachaça teria um tempero extra, fornecido por uma erva colhida por Cícero, o escravo mais velho, que conhecia os segredos da mata e as propriedades das plantas. Cícero preparou a mistura com a solenidade de um sacerdote, sabendo que a dose não deveria matar, apenas adormecer profundamente. O feitor caiu em um sono pesado por volta da meia-noite, seu corpo inerte, sendo a primeira vitória silenciosa. Os 19 se reuniram. Não havia euforia, apenas a gravidade de um rito. As ferramentas de trabalho, pás, enxadas, facões, foram deixadas de lado. O ataque seria feito com as mãos, com a força bruta da desesperança. Eles se moveram como sombras, coordenados por um entendimento que transcendia palavras. O silêncio era o seu maior aliado. Zumbi, Sinhá, Piatã e mais 4 homens habilidosos se dirigiram à Casa Grande. O grupo restante ficou na senzala, pronto para garantir que nenhum som, nenhum grito de socorro ecoasse pela noite. A marquesa e as 2 filhas mais velhas do coronel dormiam no segundo andar, enquanto Firmino e Juvenal dormiam em quartos separados no térreo. Lucas, o dilema de Zumbi, dormia em um pequeno quarto adjacente ao de sua ama, Yara, que fazia parte da rebelião. O grupo de Zumbi entrou pela cozinha, guiados por Sinhá, que desativou com maestria os poucos mecanismos de segurança da porta. O cheiro de luxo mofado e poder estagnado invadia as narinas. O primeiro a ser confrontado seria o coronel. Ele foi surpreendido em seu sono, amordaçado antes que pudesse sequer abrir os olhos. Firmino foi arrastado por Zumbi e Piatã sem resistência. Juvenal, o filho cruel, acordou e tentou lutar, mas a força de 2 homens e uma mulher determinada o subjugaram em minutos. Não houve gritos, apenas grunhidos abafados. O plano era executado com uma frieza cirúrgica, um testemunho do quão profundo era o ódio acumulado. A fase mais difícil era o transporte. A Casa Grande até o açude ficava a 200 metros. Cada metro percorrido era um triunfo silencioso sobre a opressão de uma vida. O açude estava escuro e calmo, refletindo as poucas estrelas que furavam a escuridão da noite. O elemento água estava pronto para receber seus convidados.
pronto para receber seus convidados. O açude, que era o espelho da fazenda durante o dia, transformou-se em um poço de escuridão e juízo. Os corpos do coronel Firmino e de seu filho Juvenal foram os primeiros a serem levados para as margens. As cordas apertavam seus pulsos e tornozelos, e panos grossos abafavam suas bocas, transformando seus gritos em sussurros desesperados debaixo da mordaça. A cena era conduzida por Zumbi com uma calma aterradora. Não havia raiva em seus gestos, apenas a frieza de quem cumpre um dever inevitável. Os 19 se alinharam na beira d'água. Uma fila de silhuetas escuras, testemunhas de um ato que reescreveria, em seu pequeno círculo, a história do Maranhão. O coronel Firmino, com os olhos arregalados, encontrou o olhar de Zumbi pela última vez. Naquele momento final, a máscara de obediência do escravo caiu, e o coronel viu a face pura e implacável do juiz. O reconhecimento da derrota, do poder finalmente invertido, brilhou nos seus olhos antes que Zumbi e Piatã o empurrassem para a água escura. A água gelada engoliu Firmino. O borbulhar na superfície foi breve, o som da vida se esvaindo, sendo absorvido pela vasta solidão da noite. Em seguida foi a vez de Juvenal, a cópia cruel do pai. A resistência do jovem foi mais intensa, mas inútil contra a força combinada de 3 homens. A vingança, que havia sido planejada com tanto esmero, era um ato lento e metódico. O grupo principal voltou para a Casa Grande para buscar a Marquesa e as filhas. A Marquesa, ao ser confrontada, desmaiou de terror, facilitando sua captura. As filhas, mais jovens, choravam e imploravam, uma cacofonia abafada que mal perturbava o silêncio da noite. A exceção era Cecília, a que lia os livros. Ela olhou para Sinhá, a cozinheira, e um lampejo de compreensão passou por seus olhos. Um reconhecimento de que aquela tragédia era a colheita de uma vida inteira de indiferença e opressão. O retorno ao açude foi mais rápido. Os 19 não falavam, apenas agiam com uma eficiência cruel. O rio de almas escravizadas finalmente cobrava seu preço. Cada membro da família do coronel foi empurrado para a água, um a um, em um batismo de vingança. O dilema de Lucas foi resolvido por Yara, a ama. Ela o levou para a margem e, com lágrimas escorrendo, pediu perdão. A criança foi o último a ser entregue às águas. O ato foi consumado. 19 almas se tornaram uma só, unidas por um laço de sangue e de justiça. O açude agora guardava a verdade daquela noite, um segredo líquido e pesado. A rebelião silenciosa havia terminado, não com gritos de guerra, mas com o som abafado de bolhas estourando na superfície. Os escravos olharam para o açude, agora um túmulo, sentindo um misto de alívio e pavor. O caminho de volta era incerto, mas a opressão havia sido afogada. O sol nasceu sobre a fazenda São Bartolomeu, trazendo consigo uma manhã de beleza traiçoeira. A luz dourada banhava a casa grande, que agora parecia uma casca vazia, e o açude, que jazia tranquilo e inocente. O silêncio era profundo, diferente do silêncio da noite, que era de planejamento. Este era um silêncio de conclusão. Os 19 se reuniram novamente na senzala, exaustos, mas com uma nova e terrível dignidade em seus ombros. A rebelião estava completa, mas o futuro era uma tela em branco pintada de incerteza. A ausência de Firmino e sua família não passaria despercebida por muito tempo. O feitor Bento ainda estava inerte, mas acordaria em breve, e seria ele quem daria o alarme. Zumbi sabia que a fuga era o próximo passo, mas ele não queria que fossem vistos como meros fugitivos, mas como agentes de justiça. Eles deixaram o feitor preso na despensa, para que a descoberta do crime fosse feita por ele. O plano agora era seguir para o Quilombo das Palmeiras, a mais de 100 quilômetros de distância, um lugar onde a lei do Império não chegava com tanta facilidade. A viagem seria árdua, cheia de perigos. Matas densas, rios traiçoeiros e os temidos capitães do mato. Eles empacotaram o mínimo necessário:
um pouco de farinha, água e os instrumentos que poderiam servir de defesa. Zinhá pegou alguns talheres de prata da Casa Grande, não por seu valor, mas como um troféu silencioso da vitória. A última ação de Zumbi antes de partir foi ir até o açude. Ele olhou para a água, sentindo o peso de cada vida ali encerrada, especialmente a de Lucas. Ele não se arrependeu do ato, mas sentia o peso da consequência. A liberdade que haviam comprado era manchada pelo sangue, uma liberdade forjada na tragédia. Ele sabia que a história seria contada de forma distorcida, que eles seriam caçados como demônios, mas para ele eram heróis de sua própria tragédia. A rebelião silenciou os opressores, mas deu voz a um grito de dor contido por séculos. A decisão de não se arrepender era a única forma de suportar o peso do que haviam feito. O grupo deixou a fazenda São Bartolomeu sob o sol nascente, 19 almas rumo ao incerto, mas unidas pela terrível verdade que jazia no fundo do açude. O cheiro de terra molhada e melaço fermentado ficou para trás, substituído pelo cheiro de mata virgem e liberdade incerta. O caminho era longo, e a cada passo, a lenda da rebelião silenciosa começava a ser escrita na poeira do Maranhão. O feitor Bento acordou com uma dor de cabeça latejante e a boca seca. Ao se dar conta de que estava trancado, ele logo percebeu o silêncio anormal da Casa Grande. O alarme foi dado ao meio-dia, e o pânico se espalhou pela vizinhança. A notícia do desaparecimento do coronel Firmino e sua família e a ausência dos 19 escravos chegou à capital, São Luís, como um raio. As autoridades mobilizaram imediatamente os capitães do mato e a polícia para a caçada. A fazenda São Bartolomeu tornou-se um fantasma, um palco de horror e mistério. O açude foi inspecionado e a terrível verdade veio à tona. Os corpos foram retirados da água, inchados e irreconhecíveis, um espetáculo macabro que chocou a sociedade maranhense, acostumada a revoltas individuais, mas não a uma execução tão coordenada e brutal. O pânico dos senhores de engenho foi imediato. A rebelião silenciosa não era apenas um crime, era um símbolo, uma prova de que a mansidão dos cativos era uma ilusão perigosa. O Império, já cambaleante, viu na revolta um sinal claro de que a ordem escravocrata estava em colapso. O nome de Zumbi e dos 19 foi jogado na praça pública, com a promessa de recompensas vultosas por suas cabeças. A caçada começou com uma ferocidade implacável. Capitães do mato, conhecedores da mata e de suas armadilhas, se embrenharam no mato, determinados a capturar os fugitivos e dar um exemplo. Enquanto isso, os 19 se moviam com dificuldade. A mata era uma inimiga traiçoeira, cheia de insetos e animais peçonhentos. A força do grupo estava na sua união, mas a tensão começava a cobrar seu preço. O trauma da noite anterior pesava sobre eles. Biatã, o mais jovem, começou a ter pesadelos e crises de choro silencioso. Zinhá, com sua força de matriarca, mantinha a ordem, cuidando dos feridos e racionando a comida. Zumbi era a rocha, mas seus olhos mostravam o cansaço de quem havia carregado o mundo nas costas. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam chegar ao quilombo das palmeiras rapidamente. A cada quilômetro, eles deixavam para trás não apenas a fazenda, mas também um pouco de sua humanidade. O ato de vingança havia lhes dado a liberdade, mas a caçada roubava-lhes a paz. Eles eram agora um só corpo, movido por uma única e terrível necessidade: sobreviver para contar a história que o açude não podia. O fantasma da fazenda os seguia, mas a esperança de um novo lar, de um lugar onde poderiam ser livres de fato, era a única coisa que os impulsionava. A exaustão atingiu o grupo no 8º dia de caminhada. Eles estavam à beira de um colapso físico e moral. A comida estava escassa, e o som distante de latidos de cães de caça e gritos de capitães do mato era uma constante aterradora. Foi nesse momento de maior vulnerabilidade que eles encontraram o primeiro sinal de esperança:
um conjunto de marcações em árvores, um código que só os fugitivos e os habitantes de quilombos sabiam decifrar. Era a trilha para o Quilombo das Palmeiras. Zumbi, com o coração acelerado, seguiu as marcas com uma fé renovada e logo encontraram 2 sentinelas do quilombo. O encontro foi tenso. Os sentinelas, armados com lanças rústicas e arcos, eram desconfiados. Zumbi, o líder, se apresentou, e a história da rebelião silenciosa foi contada em sussurros, com a gravidade de um mito que acabara de nascer. Os sentinelas ficaram em silêncio. A magnitude do ato, afogar toda a família de um coronel, era inédita e carregava um peso tanto de perigo quanto de glória. O quilombo não podia ignorar o perigo que a chegada de 19 fugitivos de alto perfil representava, mas também não podiam rejeitar aqueles que ousaram lutar com tanta ferocidade. Após uma breve e intensa discussão, os sentinelas decidiram levá-los para dentro. O Quilombo das Palmeiras era um mundo à parte. Escondido em um vale profundo, era uma comunidade próspera, organizada, com plantações de mandioca e milho e casas feitas de barro. O sentimento de segurança era inebriante. O líder do Quilombo, um velho e sábio homem chamado Mestre João, ouviu a história de Zumbi com a solenidade de um juiz. Mestre João não condenou nem elogiou o ato, mas compreendeu a profundidade do desespero que levou àquela tragédia. Vocês trouxeram a justiça, disse Mestre João com a voz grave, mas trouxeram também o fogo da caçada. O Quilombo terá que lutar. A chegada dos 19 significava guerra iminente contra os capitães do mato, mas também trazia uma nova força de trabalho e de espírito. O preço da entrada no Quilombo era a promessa de lutar pela sua preservação, de se tornar parte do escudo da comunidade. Os 19 aceitaram sem hesitar. Eles finalmente haviam chegado em casa, um lar que não lhes exigia a obediência, mas a lealdade. O trauma do açude seria curado lentamente pela vida em comunidade e pela luta constante pela liberdade, a única verdadeira. Meses se passaram. A ameaça do ataque ao Quilombo das Palmeiras se tornou real, e a luta pela defesa da comunidade se tornou a nova rotina dos 19. Eles se integraram completamente à vida do Quilombo. Zumbi se tornou um estrategista de defesa, usando a mesma frieza calculada que usou na noite da rebelião. Piatã, mais uma vez, encontrou um lugar para sua energia, patrulhando os arredores. Sinhá, novamente na cozinha, agora cozinhava para uma comunidade de pessoas livres e o sabor de sua comida era o sabor da esperança. O Quilombo das Palmeiras se tornou a materialização da liberdade que eles buscavam. A história da rebelião silenciosa se espalhou, se transformando em lenda entre os quilombolas e os escravos nas fazendas vizinhas. Zumbi e os 19 se tornaram símbolos da resistência, a prova de que a opressão poderia ser quebrada. O ato no açude não era mais um segredo, mas um grito de guerra silencioso. O coronel Firmino e sua família foram esquecidos, mas a lição de sua queda era um eco nas senzalas de todo o Maranhão. Em maio de 1888, a Lei Áurea foi finalmente assinada, mas para os habitantes do Quilombo das Palmeiras, a liberdade já havia sido conquistada há muito tempo. O Quilombo sobreviveu a vários ataques, defendido com ferocidade por seus novos e velhos membros. Zumbi, agora um homem livre e líder respeitado, frequentemente visitava a margem do rio que corria perto do Quilombo, uma água que lhe lembrava o açude. Ele sabia que o preço da sua liberdade havia sido alto, mas a colheita, a comunidade livre, forte e unida, valia a pena. Em memória do açude, era o lembrete de que a passividade era a verdadeira morte. A rebelião silenciosa não foi apenas um ato de vingança, mas o nascimento de uma lenda, a prova de que mesmo no silêncio mais profundo, a voz da justiça pode encontrar uma forma de ser ouvida. O Maranhão de 1886 havia sido palco de uma tragédia, mas o Quilombo das Palmeiras era o palco de uma nova e duradoura esperança.
Uma comunidade forjada na dor e na determinação de jamais se submeter novamente.